Oi, eu sou a Miriam Oliveira, eu sou aluna do curso de Licenciatura em História da Uninter no Polo de Rosário do Sul. E essa é a apresentação do meu portfólio sobre a BR-230 ou Rodovia Transamazônica. Bom, a BR-230 ou Rodovia Transamazônica é uma rodovia transversal do Brasil, que tem a extensão de 4.260 quilômetros. Ela foi construída durante o período da ditadura militar, mais precisamente durante o governo de Emílio Garrastazu Médici, entre 1969 e 1974. A construção da rodovia foi planejada para ligar as regiões norte e oeste do Brasil aos países de Peru e Equador. A construção da rodovia transamazônica, na altura que passa pela cidade de Altamira, no estado do Pará, ela corta a região de Altamira, na floresta amazônica, num trecho de 60 metros. Durante a sua construção, ela acabou influenciando na vida de muitos grupos indígenas e etnias que habitavam o lugar. Os trabalhadores que vieram de outras regiões acabaram influenciando no idioma, na cultura daquelas pessoas, daqueles indígenas que moravam ali. Além de a construção abrir espaço para a ação de grileiros, de abrir espaço para desmatarem a floresta clandestinamente, entre outras coisas. Ela foi planejada para trazer desenvolvimento para a região de Altamira e foi o que aconteceu, mas a troco de muitas coisas negativas. O governo de Emílio Garrastazu Médici foi marcado por muita violência, assim como toda a ditadura militar, perseguição a opositores, contenção de movimentos sociais, de protestos e afins. Mas também, paradoxalmente, o Brasil viveu um momento de grande crescimento econômico, o PIB cresceu muito, a inflação caiu muito, o Brasil viveu o chamado milagre econômico. E a construção da rodovia transamazônica fez parte desse momento. Uma outra construção de mesma magnitude e importância foi a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que fica também na região amazônica, na altura de Altamira. Essa construção da hidrelétrica ela se deu em 2016, já num período democrático do Brasil, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela leva a água, a usina, ela capta a água do rio Xingu por um canal de 20 quilômetros e leva até a bacia principal, transformando essa água em energia e levando luz e energia a praticamente 60 milhões de pessoas distribuídas em 17 estados brasileiros. O contexto dessa obra, da usina hidrelétrica de Itaipu, que hoje é a terceira maior hidrelétrica do mundo, ficando apenas de Três Gargantas na China e da binacional de Itaipu, hoje em dia, ela é uma gigante para o Brasil, que contribui muito para a sua economia. Já o contexto de produção, de fabricação dessa empresa, que é a usina de Belo Monte, ela se deu em um contexto histórico completamente diferente, já num período democrático do Brasil, onde a opinião das pessoas foi muito levada em conta, ela foi muito criticada desde o seu começo, mas ela foi sendo adaptada para atender o máximo possível à necessidade dos indígenas que habitam a bacia do rio Xingu, que habitam a floresta amazônica nessa altura de Altamira. Esses indígenas, agora, já nesse período democrático, eles têm muita ajuda, seja da FUNAI, de ONGs nacionais, de internacionais, de todo o suporte possível, de universidades federais que enviam linguistas até lá para tentar manter o idioma tradicional dessas várias etnias e tribos indígenas. As ONGs também enviam historiadores para manter a cultura desse povo, para evitar essa intervenção humana de brancos nesse povoado que é milenar. E dentro do meu estado do Rio Grande do Sul, nós também tivemos não uma obra, mas uma empresa de tamanha magnitude. A minha cidade, que é Rosário do Sul, que fica no interior do estado do Rio Grande do Sul, nos anos de 1972, ela recebeu a empresa Swift Armor, que revolucionou a cidade e a região. A Swift Armor, no começo, era um frigorífico. Nos anos de 1970, foi um frigorífico que trabalhava com charque na região, e na região toda, vendia charque para a região toda, sendo sediada em Rosário do Sul. Ela transformou a realidade da nossa cidade e começou a vender charque em todo o país.
Alguns anos depois, ela começou a produzir enlatados, legumes enlatados, verduras enlatados, vegetais, dando muita importância para a ervilha. E a ervilha trouxe um desenvolvimento gigante para a nossa cidade. Inclusive, algumas obras dentro de Rosário do Sul se deram através dessa empresa, do giro, da entrada de receita que essa empresa possibilitou, como o ginásio Ervilhão, que é um dos maiores ginásios da cidade, que já leva o nome de Ervilhão. Rosário do Sul, durante a estadia da Swift Armor, ela recebeu o título de maior produtor de ervilha do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e da América Latina. O único hospital da cidade, naquela época, inclusive ainda é o único hospital da cidade, foi construído nesse período. O Museu Municipal, a Biblioteca Municipal, o Clube Caixeiral também foi construído durante essa época. Não é uma obra, mas trouxe um desenvolvimento absurdo para toda a região. Em 1980, ela admitiu falência e acabou fechando as suas atividades, mas trouxe para toda a região um crescimento econômico que acarretou na formação de vários bens para a cidade.